Olá, amorzinhos! O vídeo de hoje não é exatamente fácil de gravar, mas ele é necessário. Eu quero muito que ele esteja aqui no canal, porque eu vou fazer muita referência a ele quando eu for gravar outros vídeos que eu já tô planejando. Então no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas limitações físicas que eu tive quando eu estava obesa grau 3, que é quando o seu IMC tá acima de 40. Todos nós sabemos hoje em dia que o IMC é um cálculo muito relativo. Por exemplo, se você é fisiculturista, ele vai ser um cálculo muito irreal, porque você vai ter muita massa muscular, vai ser uma pessoa pesada e nem por isso você é obeso. Mas, na verdade, para a maioria das pessoas que não tem muita massa muscular e outras questões assim muito diferentes, o IMC é sim um bom parâmetro base. É óbvio que a sua vida não tem que girar em torno dele, mas ele é tipo uma referência para você se dar uns toques ali. E eu acho que um exame que pelo menos para mim funcionou bastante foi o exame de bioimpedância que eu fiz com a minha nutricionista, mas você pode fazer com um nutricionista, com um endócrino, enfim, vários médicos fazem esse exame, porque a bioimpedância sim mede quanto você tem de músculo, de água, de gordura, quanto pesam os seus ossos e os seus órgãos. Então eu acho que vale bastante a pena. Mas quanto ao IMC, eu era obesa grau 3 quando eu tava com o IMC acima de 40. Hoje meu IMC é 31, então eu tô com obesidade grau 1 quase sobrepeso, porque sobrepeso é quando você tá com IMC 29,9, alguma coisa assim. Então eu tô quase saindo da obesidade e indo pro sobrepeso. Falta bem pouquinho. E esse vídeo é difícil simplesmente pelo fato de que ele me faz lembrar que com 21 anos eu não tava vivendo, eu tava sobrevivendo à condição de obesa. Nada do que eu vou falar pra vocês aqui eu sofro mais. E tudo se resolveu comigo emagrecendo. Não foi necessário remédio, não foi necessário tratamento, nada disso. Foi realmente a perda de peso que me ajudou a resolver esses aspectos físicos. A primeira limitação física que eu vou falar pra vocês era quanto ao meu tum-tum. Eu não conseguia jogar o meu pescoço pra trás, nem olhar assim pro lado por conta do tum-tum, que era uma gordura que eu tinha aqui, que também vinha aqui pros lados. Além disso, por conta do tum-tum, eu sempre parecia curvada. A minha postura parecia sempre horrível, parecia que eu tava sempre olhando assim. E realmente eu ficava um pouco por conta da gordura, né, que não me permitia ficar numa postura legal, mas também parecia muito mais do que eu realmente estava. A segunda questão é que eu não conseguia olhar pra baixo. Assim, porque eu tenho papada, hoje obviamente eu tenho bem menos, mas antigamente quando eu ficava assim, ela descia assim, parecia até um bócio de certa forma, né, que é quando isso aqui tudo enche, você fica assim. E aí eu não conseguia olhar pra baixo assim, também não conseguia olhar em alguns ângulos, porque isso me travava, e aí era horrível, porque quando eu virava assim, travava naquela gordura, me dava um nervoso. A terceira coisa, que eu acho que foi a pior pra minha autoestima, foi incontinência urinária. Quando eu tava no auge da minha obesidade, eu não segurava mais xixi. Eu fui a vários médicos, muitos mesmo. E eu fiz vários e vários exames e não dava nada. O que dava era que a minha gordura estava pressionando os meus rins. E era por isso que eu não conseguia segurar nada de xixi. Nada. Sabe o que é nada? Eu fazia no ônibus, eu fazia na rua, eu fazia entre as pessoas, no shopping. Muitas vezes, quando eu tava chegando em casa, eu começava a pingar. E aí, quando eu subia pelo elevador e tal, eu ligava pra minha mãe e pedia pra ela trazer um pano de chão pra eu secar o elevador e o nosso corredor, porque tava encharcado de xixi meu. Algumas vezes algumas pessoas notaram, porque eu simplesmente estava com a calça toda manchada e pingando. E assim, lembrando disso hoje, com 21 anos eu tive incontinência urinária por conta da minha obesidade. Foi assim, bizarro. A quarta coisa, que era o começo da minha dependência dos outros. Eu sempre odiei depender dos outros, mas a obesidade acabou trazendo essa condição pra mim, que foi que eu não conseguia calçar sapato. Eu sempre tive muita gordura abdominal, inclusive até hoje é o local onde eu mais tenho gordura, então eu não conseguia me abaixar, eu não alcançava os meus pés. Por mais que eu sentasse, que eu deitasse, que eu tentava várias formas, eu não conseguia. Então chegou um momento onde pra calçar bota, pra calçar tênis, eu precisava da minha mãe ou do meu irmão. A quinta coisa era que eu sempre andava mancando e eu andava bem devagarinho. Os meus pais e meu irmão tiveram muita paciência comigo, porque pra ir pra qualquer lugar comigo tinha que ser com muita paciência. Porque eu andava muito devagar, eu andava mancando, às vezes eu não aguentava de dor, porque eu sentia muita dor no joelho e nos pés. Então às vezes eu tinha que parar na rua, encostar numa parede, num poste pra descansar. Isso era bem humilhante e era muito difícil fazer qualquer coisa. A sexta coisa que eu tive de aspecto físico e de limitação física quando eu estava obesa, grau 3, era a apneia obstrutiva do sono, ou apneia do sono, como as pessoas conhecem normalmente.
naturalmente. Que é quando você para de respirar durante o sono, simplesmente. Eu ia dormir, o que já era bem difícil pra mim, né? Porque eu não conseguia ficar confortável. De repente eu tava dormindo e aí eu acordava sufocada. Inclusive, normalmente eu acordava no meio de um pesadelo, onde alguém tava tentando me matar, me sufocar, enfim, porque eu tava sem respirar. Mais uma vez eu fui a vários médicos, eu cheguei a fazer alguns exames e sempre falavam: você está obesa, e os obesos normalmente têm a apneia do sono. Os médicos sempre davam aquelas alternativas de balão de oxigênio, dormir em certa posição, evitar tal posição. Mas assim, balão de oxigênio a gente realmente nunca tentou, porque eu realmente nunca quis tentar. E as posições que falavam pra eu tentar dormir eram muito incômodas pra mim por conta do corpo que eu estava. Naquela época era muito difícil dormir pra mim. Era extremamente desconfortável, eu não ficava confortável em nenhuma posição. Tanto por conta do tum-tum, como por conta da barriga, por conta dos braços. Era muito fácil eu me sentir sufocada realmente. Parecia que sempre tinha alguma coisa dentro de mim me apertando assim, e era bem ruim. E eu nem precisei perder tanto peso assim pra apneia assumir. Na verdade, quando eu já tava com 100 quilos, eu já tava dormindo bem melhor. Ainda não como eu durmo hoje, mas tava dormindo bem melhor. A sétima limitação física que eu tive foi que eu não conseguia tomar banho direito. Tinham partes de mim que eram bem difíceis de alcançar pra poder limpar. E nessa época eu tomava banho 90% do tempo sentada. Eu tinha muita dificuldade pra tomar banho, até que um dia eu vi que a minha avó tinha colocado um banco no box dela e que ela tava tomando banho sentada. E eu pensei, talvez seja uma boa ideia, porque eu já cheguei a cair algumas vezes no box, enfim. E também sentada eu consegui alcançar alguns lugares que eu não conseguia alcançar quando eu tava em pé, porque tinha muita gordura ali no meio. Era bem complicado também. Hoje em dia eu ainda tenho esse banquinho no meu banheiro, mas eu só uso quando eu vou lavar os pés, porque eu também já caí, né, tentando levantar uma perna de cada vez pra lavar os meus pezinhos, então eu sento nele hoje em dia só pra lavar os meus pezinhos, fazer uma esfoliaçãozinha, alguma coisa assim. O oitavo aspecto físico foi uma coisa que, assim, detonou ainda mais a minha autoestima, porque foi a partir daquele momento que eu cheguei no pico do nojo por mim, que foi o fato de eu ter sempre fungo nas minhas dobrinhas. Chegou um momento que eu tinha tanto fungo, que eu fiz tratamento com dermatologista. E aí ela falou que era porque ficava fechadinho ali, né? Uma dobrinha assim com a outra, né? Roçando. Então aquilo ali tinha umidade e aí podia, né? Ir criando fungos e tal. Teve um período que eu tava realmente com muito e foi bem complicado. Mas depois eu conseguia levar usando talco líquido, que foi uma dica dessa médica. E eu também pegava aquelas fraldas de tecido. Quer dizer, eu metia por baixo de todas as minhas dobrinhas. Eu ficava com várias fraldinhas em mim pra poder evitar essa umidade. O nono aspecto físico foi que eu não conseguia me sentar direito. Isso pesava em muitos momentos, como no transporte público, que às vezes tem que ficar um tempo sentada, como na faculdade, que eu tinha que ficar um tempo sentada, e até em casa. E eu não conseguia sentar direito porque eu tinha muita gordura nas costas, então eu tentava descansar, mas eu não conseguia chegar essa minha parte aqui no encosto. E mesmo assim, quando eu sentava, era muito difícil eu ficar bem acomodada, e eu não conseguia ficar muito tempo sentada porque eu sentia muita dor na lombar. E eu também tinha muito formigamento, muita dormência nas pernas. Era eu sentar, ficar um pouquinho sentada, minha perna ficava dormente, depois ficava formigando. E eu acho que disso tudo, a dor nas costas era o pior, porque era uma dor nas costas. E a décima limitação física, que é algo que é só estético, assim, algo realmente só físico, e que me trouxe poucas questões, assim, mas que era uma coisa que me incomodava muito, que era, eu fico muito gordinha no rosto, meu rosto ele é bem gordinho, e aí chegou um momento que a minha boca e meu nariz ficaram bem espremidinhos, tipo, isso aqui meu cresceu muito, e aí os meus olhos ficaram bem miudinhos, e a minha boca e meu nariz também. Seja eu sorrindo ou eu normal, os meus olhos ficavam bem miudinhos. Os meus olhos já são pequenos, mas como meu rosto tá mais magro, eles aparecem mais. E naquela época não, eles estavam, tipo, quase nulos ali, e isso me fazia muito triste. E esses foram os 10 aspectos físicos que me acometeram quando eu estava obesa grau 3. IMC acima de 40, 120 quilos e um tanto mais, porque eu parei de me pesar quando eu vi 120 quilos na balança. Eu sei que há pessoas nessas condições, na verdade, há cada vez mais pessoas entrando nessas condições no Brasil, dia após dia. Cada vez mais pessoas estão ficando obesas. E não só obesas, mais e mais obesas. Porque a gente sempre deixa pra resolver mais pra frente. Na segunda eu começo. Quando eu tiver dinheiro eu como melhor. Você sempre vai deixando mais pra frente. Quando você for ver, você vai olhar pra você e você vai sentir que não dá mais tempo. Que foi o sentimento que habitou em mim quando eu me olhei no espelho daquele tamanho e eu pensei, meu Deus, já era. Cheguei no fundo do poço. E assim, quando você chega nesse estágio, realmente você sente que você não vai conseguir mudar. Porque é muito difícil. E não tem ninguém que chega nesse estágio comendo frango com batata doce. Você chega nesse estágio porque você cometeu grandes erros na sua vida. Você pode engordar
por conta de medicamento, você pode engordar por conta de inúmeras outras questões, mas na maior parte das vezes foi porque nós temos hábitos alimentares péssimos. E você manteve esses hábitos por tempo suficiente para chegar naquele grau de obesidade que você esteve, que você está. Então eu acho que a gente precisa enxergar a nossa culpa nisso tudo. Tudo bem, a sociedade tem sim a sua culpa, a sua família tem a sua culpa, a mídia tem a sua parcela de culpa. Eu entendo e eu concordo, mas você também tem a sua parcela de culpa. Ninguém colocou comida na sua boca e te obrigou a mastigar. Então eu acho que a gente tem que olhar para nossa parcela de culpa, reconhecê-la, entender que é nossa responsabilidade mudar. E eu sei que muitas vezes passar por todos esses aspectos físicos não é motivação suficiente para você mudar. Não foi motivação suficiente para eu mudar. Eu só mudei porque fui parar em emergência por conta da minha obesidade. O meu médico falou: você pode morrer a qualquer momento de morte súbita. Você está falhando, o seu corpo está falhando por culpa sua. Aquilo ali foi um ultimato para mim. Eu precisava que aquele médico falasse o que ele falou, do jeito que ele falou, para que eu me desse um start. Então a mensagem que eu quero deixar pra você nesse vídeo é: com 21 anos eu passei por tudo isso que eu te falei. São coisas humilhantes e algumas delas só muito idoso passa. E eu passei, sendo uma jovem adulta, por conta da obesidade. Mas eu consegui sair dessa condição. E eu não precisei ficar magra pra isso. Hoje eu não sou magra, mas eu já não passo mais por nada dessas coisas. É isso que eu quero que você enxergue. Às vezes você tá muito gorda, você tá num ponto que você realmente acha que só você ficando magra você vai conseguir resolver tudo. E a própria mídia, a própria sociedade te diz que só quando você for magra você vai ser saudável. Só quando você for magra você vai ter qualidade de vida. Eu não estou magra. Eu tô na faixa dos 80 quilos, gente, e eu já não tenho mais nada disso que eu falei pra vocês. Então, assim, é possível. Não fica querendo colocar uma meta de 50 quilos, de 60 quilos pra você começar a se sentir melhor. Conforme você for emagrecendo, você já vai melhorando. Então, é palpável, é possível, é alcançável você sair dessa limitação física que você vive. Basta que você decida fazer o melhor pra você. Ninguém disse que você não vai mais ao churrasco, que você nunca mais vai beber refrigerante, que você não vai mais comer bolo de aniversário. Uma vida saudável não é você cortar tudo isso e viver uma vida seca lá, sempre naquela linha, porque você pode até conquistar a saúde física, mas isso é saúde mental. É importante sim que você coma o que você gosta, que te dá prazer, que você curta um momento em família, um momento com seus amigos, mas é importante que você lide com isso, com um equilíbrio. Então o que eu quero que você enxergue aqui hoje é que se eu conseguir sair dessa condição, você também consegue. Eu não estou magra, eu só estou menos gorda. Isso prova que você ter uma melhor qualidade de vida é muito palpável, é muito possível e é muito alcançável. Basta que você decida tomar decisões melhores do que as que você vem tomando. Então é isso, amorzinhos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, tanto do cálculo do IMC, quanto sobre bioimpedância. E eu também vou deixar o canal do Dr. Juliano Pimentel, que é uma pessoa que tem me ajudado bastante quanto a ter hábitos mais saudáveis e a cuidar melhor da minha saúde. Então é isso, amorzinho. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Também não esqueça de me seguir no meu Instagram, onde eu tô sempre postando fotinhos de antes e depois, dando dicas de receitinhas pra vocês lá no meu Stories. E também não esqueça de curtir minha página do Facebook, porque por lá eu também sempre compartilho receitas e dicas maravilhosas de vida saudável com vocês. Então é isso, amorzinhos. Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.